E no quarto clássico entre Vasco e Flamengo no ano, empate por 0-0. Apesar das boas chances criadas ao longo do jogo, nenhuma das equipes foi às redes. Mas como não poderia ser diferente, tivemos sim várias interações interessantes aqui pra gente analisar. Isso ficou claro logo no começo do primeiro tempo, minuto 6, você já vai ter aqui a primeira chance que o Vasco criou, uma bola na trave inclusive. O Vasco mostrou uma postura muito diferente aí do que havia apresentado na partida anterior contra o Ceará. Inclusive tem análise completa dessa partida aqui, mostrando ali os problemas do Vasco, as forças do Ceará, tem análise completa aqui no canal. De qualquer maneira, no minuto 6, jogada aqui pela direita, o Coutinho consegue arrumar um espaço ali por conta da ultrapassagem aqui do Nuno Moreira, né? Abre espaço aqui carregando a marcação do Pulgar, Coutinho vai fazer um cruzamento, em um primeiro momento o Vasco não consegue concluir a jogada, Rossi sai bem de soco ali, e na sobra ela vai ficar ali com o Paulo Henrique, ó, que manda essa pancada na trave, Vasco iniciando os trabalhos aí logo cedo no comecinho do primeiro tempo. E o Flamengo, por sua vez, utilizou o seu 3-2-5 para tentar criar vantagem ali para conseguir atacar o Vasco, posicionado então no seu bloco de marcação. O Vasco, por sua vez, se defendia inicialmente nesse 4-4-2, mas claro que cada 4-4-2 tem suas peculiaridades, inclusive o comportamento do Vasco nessa partida contra o Flamengo foi diferente no primeiro tempo e no segundo tempo, partindo aparentemente do mesmo desenho defensivo. Vou explicar em detalhes, calma que a gente vai ver tudo aqui com calma. Primeiro ponto que eu gostaria que você prestasse atenção. Essa organização aqui do Flamengo inicialmente criava uma grande vantagem no primeiro tempo pelo corredor central, e é uma vantagem também muito parecida com a que o Flamengo conseguia criar da partida contra o Grêmio, inclusive também tem análise completa aqui no canal. Como você tem aqui o Arrascaeta recuando no espaço aqui mais pela esquerda e o Gerson fechando bastante, né? Por mais que ele marca abertos no 4-4-2, ele fecha aqui quando o time do Flamengo tem a posse de bola, acaba formando aqui um quadrado, um losango, né? Porque esses quatro jogadores vão girando aqui, junto com o Pulgar e com o De La Cruz. E como o Verratti, muitas vezes ele fecha o espaço, mas ele não faz perseguições aqui, ele não mantém a marcação encaixada em um meio campista, geralmente ele tá mais de olho aqui em pressionar aqui os zagueiros, ele fica mais centralizado. Você tem então o Coutinho, que em alguns momentos fecha aqui, mas pensando nos dois volantes, para essa partida aqui, o Jair e o Hugo Moura, acaba sempre gerando uma situação aqui de 4 contra 3. Então o Flamengo, por conta da organização aqui do Vasco, conseguia criar superioridade numérica pelo corredor central. Como por exemplo nesse lance. Isso porque inicialmente, pelas pontas, a gente tinha o Ryan que entrou pela direita, ele estava mais preocupado aqui em fazer a marcação do Ayrton Lucas, então ele não ficava fechando o espaço aqui, protegendo o Paulo Henrique. Pela esquerda aqui o Nuno Moreira até fechava aqui o lado do campo, né, mas definitivamente ele não ficava protegendo aqui, fazendo um encaixe, por exemplo, com o Gerson, quando ele se movimentava por ali, ele mantinha a compactação do bloco, mas ficava mais nessa região aqui. E aí você pode ver claramente como o Flamengo consegue criar uma situação aqui de 4 contra 3. Como o Jair vai avançar aqui nesse lance, a gente já vai falar um pouco sobre a marcação-pressão do Vasco. Na minha visão não ficou claro se o Vasco tinha uma proposta de fazer uma marcação intensa ou não. Vou mostrar um lance aqui que vai ilustrar muito bem o que eu quero dizer, mas nesse lance o Jair vai avançar aqui para bater de frente com o De La Cruz. E como você tem o Coutinho fechando aqui, mas marcando o Pulgar, aqui você vai ter uma situação de 2 contra 1, o Arrascaeta e o Gerson pra cima aqui do Hugo Moura. E é muito complicado você conseguir fazer a marcação de dois jogadores. Olha lá o Jair avançando aqui na marcação do De La Cruz, e com isso o Arrascaeta recua com bastante espaço. E agora o Hugo Moura tem dois jogadores aqui, né? Se caso ele fosse aqui no Arrascaeta, ele deixaria o Gerson livre e vice-versa, então ele acaba tentando fechar o espaço. E o Paulo Henrique não avançou pra fazer a marcação aqui do Arrascaeta, justamente porque tem o Michael aqui, né? Ele deixaria o Michael completamente livre. O Vasco não tinha essa cobertura dos zagueiros, né? Por exemplo, o João Vitor poderia fazer a marcação aqui do Michael para liberar o Paulo Henrique, mas a gente não via isso, né? A gente via o Vasco mais preocupado em manter a unidade da linha defensiva. Seria uma maneira de você abrir mão de ter sobra, né? Teria um zagueiro só batendo de frente com o Bruno Henrique, mas você manteria a marcação encaixada para liberar o lateral. Por isso que o Arrascaeta vai ter bastante liberdade ali para avançar com a bola dominada, e aí a marcação fica toda desencaixada, né? O Vasco até tenta fechar ali os espaços, mas correndo para trás outros espaços podem aparecer. O Michael vai fazer uma tabela de ultrapassagem aqui com o Arrascaeta, ataca o espaço, que é uma coisa que o Felipe Luiz pede bastante. Ele fala muito disso, né, do modelo de jogo dele ser todo baseado ali na progressão do jogo, no ataque aos espaços, como é o caso aqui desse lance, bela finalização ali do Michael, bela defesa também do Léo Jardim, que já começa aí no minuto 7 do primeiro tempo a mostrar que estava pronto para trabalhar quando fosse exigido. Minuto 12 é aquele lance que eu prometi para você sobre a marcação-pressão do Vasco. Qual que é o ponto aqui, ó? Dá uma olhada aqui no Coutinho, como é a princípio o De La Cruz vai fazer um passe aqui pro Léo Ortiz e o Coutinho vai pressionar, ó. Ele até olha para a esquerda dele, ele vê o Nuno Moreira mantendo a marcação encaixada no Wesley, então ele vai fazer a pressão aqui no Léo Ortiz, tentando cortar a linha de passe com o De La Cruz. Então ele vai avançando ali, vai avançando, tentando manter a marcação encaixada. O Verratti faz a mesma coisa, pressiona aqui o Léo Pereira. Agora, se você olhar pro restante do campo, ó, dá uma olhada quando a bola chega lá no Léo Pereira, ele deixa a bola vir, né? Ele espera que atrai ainda mais o Verratti. Aqui pelo corredor central você já vê claramente um desencaixe de marcação, né? O De La Cruz tá livre, o Jair tá marcando aqui a princípio o Pulgar, mas dá uma olhada que à medida que a bola for chegar lá na esquerda, ó como o Jair vai recuar aqui agora. Isso porque, infelizmente, a câmera é muito fechada, mas quem sabe o dia não
termos a câmera mais aberta. Aqui não tá aparecendo, mas tem o Arrascaeta recuando ali no espaço. Então, entre pressionar alto aqui e deixar o Arrascaeta livre, o Jair opta por tentar fechar a linha de passe nas costas dele. Uma tomada de decisão, na minha visão, que acaba sendo inteligente. Mas o Coutinho aqui, ó, dá uma olhada como ele vai ficar bem frustrado. Até voltar aqui um segundo, ó, atenção aqui ao Coutinho, ó. Ele vai ficar bem frustrado ali, né? Acredito eu que seja por conta justamente do Jair ter recuado aqui e do Hugo Moura ter mantido aqui esse posicionamento mais recuado, né? O Vasco então não encaixou a marcação aqui nos volantes do Flamengo. Como a gente já viu em outras análises aqui, essa é uma grande proposta aí do Flamengo de Felipe Luiz, tentar atrair os volantes adversários para gerar aquele espaço ali na frente da linha defensiva adversária, para dar aquele tapa ali no vazio para algum atacante recuar no espaço, e o Flamengo a gente sabe que é muito forte nessa jogada. Depois tem até um outro lance ali do Coutinho encostando ali no Carille, eles trocando uma ideia ali, o Carille pedindo para ele ficar mais calmo, mas o Coutinho reclamando justamente dessa situação de pressão alta, por isso que eu fiquei na dúvida aí. Mas depois ao longo do jogo o Vasco foi abrindo mão de tentar fazer essa pressão alta porque claramente ela estava desencaixada. Agora um ponto que me chamou bastante atenção no primeiro tempo foi que o Flamengo, por mais que tivesse vantagem de posicionamento, né, poderia facilmente criar sobrecarga pelos lados, em especial pelo lado direito. A gente vai ver que em alguns lances aconteceu, mas na maioria das vezes a gente viu o Flamengo um pouco mais afobado para iniciar essas jogadas. Dá uma olhada como o time não tá muito organizado, né, no seu 3-2-5, né? O bloco aqui de trás tá um pouco mais distante, o bloco da frente ainda não abriu, né, não procurou os espaços vazios. Mesmo assim o Pulgar vai conectar um passe aqui pro Gerson e ele automaticamente vai tentar fazer a progressão da jogada, tenta um passe ali de ruptura, mas os dois volantes do Vasco estavam mais fechados, ele conseguem fazer a interceptação. O problema é que isso vai acabar gerando um contra-ataque pro Vasco, a boa jogada do Hugo Moura lá pela direita, ele consegue resistir à pressão ali do Ayrton Lucas, na sequência da jogada ele vai conseguir ganhar o corredor da direita ali, vai dar um tapa pro meio, o Verratti resvala nela, ela sobra redonda ali pro Nuno Moreira, ó, e olha o corte que ele vai dar no Wesley, ó. Deixa o Wesley no chão, bate de canhota e exige essa grande defesa aí do Rossi. Muita gente falando das defesas do Léo Jardim, mas o Rossi já fazendo aquela primeira boa saída de soco naquele cruzamento pela direita ali, pela esquerda do Coutinho. E agora mais essa boa defesa aí na finalização do Nuno Moreira. Olha a diferença quando o Flamengo tá mais organizado, já com as linhas mais bem postadas, os jogadores procurando os espaços vazios, porque os espaços apareciam. Olha aqui o Ryan avançando, porque ele tá mais de olho aqui nas movimentações do Ayrton Lucas. Então esse 3-2-5 do Flamengo, com o Ayrton Lucas aqui pela esquerda, acabava tirando sempre o Ryan aqui dessa linha de 4, por isso que o Vasco ficava mais torto aqui com essa linha do meio. Então, ó, sem dificuldade nenhuma, ele vai conectar o passe ali pro Arrascaeta, agora vai ter a troca de posições, né? O Arrascaeta corta pra trás, mas o De La Cruz vai atacar o espaço, olha ele se movimentando ali, e o De La Cruz aqui, ele vai bater na velocidade aqui o Jair. O Jair até consegue fazer a cobertura ali, mas um pequeno espaço ali já é o suficiente pro De La Cruz conseguir ganhar o corredor lateral e fazer um bom cruzamento ali de canhota, que vai sair uma bela finalização do Gerson. Então dá uma olhada, ó, o Michael já faz o passe ali na frente, mais uma vez, ó, o jogador atacando espaço, De La Cruz faz um cruzamento de canhota e olha a cabeçada do Gerson, belíssima defesa do Léo Jardim aos 21 do primeiro tempo. Ó, De La Cruz nesse momento aqui, o Ayrton Lucas tinha passado um pouco mais, por isso que o Ryan tá um pouco mais recuado aqui, quem tá saindo aqui é o Jair, então em alguns momentos a gente viu também esse comportamento dos volantes, né, o Jair saltando um pouco mais da linha ali pra tentar manter a bola coberta, isso vai acabar desencaixando a marcação, porque o Bruno Henrique também trocou de posição aqui, né, o Gerson tá mais centralizado, o Arrascaeta tá mais pela direita, o Bruno Henrique então vai se apresentar pro jogo, então o Flamengo mantém a mesma estrutura de posicionamento, mas troca muito as posições dos jogadores, né? Por isso que você vê esse tipo de liberdade aí pro Flamengo conseguir fazer essa infiltração ali pela esquerda, direita da defesa do Vasco, ó. De novo vai ser uma jogada de atacar o espaço, o Bruno Henrique prende um pouco ali, deixa com o Michael, ele traz pra dentro, tabela de ultrapassagem, ó, o Gerson se apresentando livre aqui agora, por conta daquele posicionamento inicial dele, sendo marcado pelos zagueiros, né? Então quando ele recua livre, ele que vai dar um tapa ali no vazio pro Bruno Henrique, ó, atacando espaço, rola pra trás e o próprio Gerson finaliza de canhota ali, dessa vez o Léo Jardim não faz uma excelente defesa, porque a bola passa raspando ali o travessão, vai por cima do gol. Mas definitivamente o Flamengo foi abrindo ali o leque de opções de jogadas pela esquerda do seu ataque, muita movimentação, muita troca de posição, mas principalmente muita consciência, muito talento técnico ali do que fazer com a bola. Olha esse passe aqui de ruptura, achando a Arrascaeta, mas perceba que a estrutura de posicionamento e a vantagem explorada é basicamente a mesma, né? Sobrecarregar aqui o Paulo Henrique, que ficava nessa situação de 2 contra 1, porque o Ryan tava mais de olho aqui, orientado a fazer a marcação do Ayrton Lucas. E por conta dos volantes serem o primeiro combate praticamente do Vasco, né? Acaba aparecendo esse espaço aqui para sobrecarregar o lateral do Vasco, ó. Tabela de ultrapassagem novamente, ó, o Michael ganha o espaço, traz para dentro, faz o levantamento e o Gerson mais uma vez quase cabeceia a bola ali. Outra bela jogada aí do Flamengo pela esquerda, tudo isso ainda no primeiro tempo. E o curioso é que foi no comecinho do segundo tempo que o Vasco conseguiu sua melhor chance. E olha que interessante, uma análise que eu fiz aqui de Flamengo e Juventude, como é que o Juventude batia então esse primeiro combate do Flamengo? Justamente utilizando as tabelas de 3 jogadores para ganhar as costas do jogador que saltava para pressionar, cortando a linha de passe, né? Como é o Michael tá fazendo aqui, ó, ele inicia aqui mais aberto, marcando o João Vitor, mas ele pressiona o Léo Jardim tentando cortar essa linha de passe. Mas vamos olhar como o Léo Jardim dá um tapa ali pro Hugo Moura e o Hugo Moura já deixa de primeira com o João Vitor e agora ele tá pegando o jogo de frente. Inclusive lá na análise do Flamengo e Juventude, o 6-0, uma coisa que eu tinha falado é que o time do Juventude conseguia até bater esse primeiro combate aqui do Flamengo, mas acabava encontrando dificuldades para quê?
para ganhar da linha defensiva do Flamengo, né? Quando colocava nas costas da linha defensiva, perdia na velocidade por conta da característica individual ali dos jogadores. E quando tentava um tapa no vazio para alguém recuar, caía na armadilha do Flamengo, porque os jogadores da linha defensiva avançavam para pressionar e os jogadores do primeiro combate recuavam para dobrar a marcação. E aqui o Vasco vai apresentar uma boa alternativa para isso. O João Vitor levanta a cabeça e vai fazer um belo lançamento, ó, na medida, buscando as costas da defesa, e o Ryan aqui vai bater o Léo Pereira na velocidade. Acredito até que o Vasco explorou pouco essa jogada, porque esse tipo de vantagem é muito difícil você conseguir neutralizar, porque a linha defensiva do Flamengo necessariamente vai estar aqui na faixa central do campo, e aí você vai ter uma corrida de 50 metros aí, né? Geralmente, se um jogador leva vantagem na velocidade, ele tende a levar também em outros lances. Ó, o Ryan vai ganhar ali, como ele é canhoto, né? Ele ajeita ali com a perna esquerda, mas não vai na diagonal para fazer a finalização, traz para fora para a perna direita e tenta fazer um cruzamento de perna direita. Acredito eu que esse cruzamento acabou saindo um pouco mais forte ali, o Verratti não consegue fazer a finalização. Na verdade, até faz a finalização, manda essa bola na trave, mas usando a mão ali, né? Seria uma boa oportunidade de fazer um cruzamento até mais rasteiro ali, com um pouco menos de força, mas de maneira geral não apaga a boa jogada aí que o Vasco conseguiu conectar nessa saída de bola ali pela direita. O Carille fez, então, além de baixar um pouco mais as linhas, né? Definitivamente o time do Vasco não ficou ali pressionando a saída de bola do Flamengo, já esperava ali na faixa central do campo, mas pronto para recuar e ir pro bloco baixo, não ficava nem em bloco médio ali, que era onde o problema estava acontecendo no primeiro tempo, aquela sequência de lances que eu já mostrei aqui para você na análise. De fato, se aqueles espaços fossem oferecidos no segundo tempo, o Flamengo teria mais facilidade para conseguir criar jogadas de ataque. Então o que o Carille fez? Ele acabou baixando mais as linhas, recuou o time, mas principalmente ele recuou os pontas, ó. Dá uma olhada como os dois pontas, tanto aqui pela direita quanto lá pela esquerda, eles estão abertos e recuados, porque o Flamengo começou a balançar demais, tentar as jogadas de inversão, e toda vez que essa bola chegava na inversão, o lateral ou o ponta que estava mais aberto ali, enfim, o jogador que estava mais aberto ali recebendo, ele tinha liberdade, pelo menos para tentar algum cruzamento, alguma jogada de infiltração, né? Um tapa mais consciente, e mantendo os pontas mais abertos, você encurta essa distância. Então toda vez que sai essa inversão, você já tem um jogador ali próximo do destino dessa inversão. E além de tudo, você mantém um pouco mais aqui a unidade da linha defensiva, né? Você não exige então que os laterais fiquem abrindo demais aqui para abrir aquele espaço entre o lateral e o zagueiro que o Flamengo estava explorando muito bem no primeiro tempo. E o Felipe Luiz, por sua vez, respondeu fazendo esse 4-6, né? Geralmente então ele faz isso, ele acaba desfazendo aqui a linha de 2 aqui no meio, libera o lateral esquerdo, né? No caso aqui já tinha entrado o Varela, mas quando tá o Alexandre em campo ele faz isso, quando tá também o Ayrton Lucas ele faz a mesma coisa, mas basicamente ele mantém 4 jogadores por fora do bloco e espeta 4 aqui por dentro e deixa 2 mais abertos com amplitude aqui. E a verdade é que a missão do Flamengo para atacar o Vasco nessa organização não foi nada fácil, inclusive uma das boas jogadas que o Flamengo conseguiu criar foi em uma das poucas vezes que o Flamengo, depois da metade ali do segundo tempo, saiu de trás para atacar o Flamengo, ó. Dá uma olhada como o Vasco aqui a princípio tava atacando, ó, e a gente pular alguns segundos, a gente vai perceber que o Vasco ainda não tá naquela organização defensiva, né, bastante compactação, os pontas abertos aqui, o time ainda tá recompondo, e nesse momento de recompor, acabar demorando um pouco para recompor, dá uma olhada quem vai passar livre lá pela direita, ó, o Wesley, ele vai ter um pouco espaço para levantar a cabeça e fazer um cruzamento, e o Pedro já tinha entrado nesse momento, dessa bela cabeçada ali, e mais bela ainda a defesa do Léo Jardim. E aí volto também na análise que eu havia feito da partida contra o Juventude, com o Pedro em campo, definitivamente você acaba adicionando essa jogada com bastante potencial aí ao leque de opções ofensivas do Flamengo, esses cruzamentos que podem nascer praticamente de qualquer corredor, tanto da direita quanto pela esquerda, e de qualquer profundidade, seja um cruzamento mais próximo ali da linha de fundo, seja um cruzamento mais antecipado, como foi o caso aqui desse lance, e aliás, não só desse lance, isso porque se a gente pensar nas organizações dos dois times, quando você recua bastante os seus pontas aqui, uma que você acaba abrindo mão do seu contra-ataque, fica muito mais difícil contra-atacar, porque os pontas vão estar muito mais longe ali da intermediária, mais longe do gol adversário, e outra que você acaba oferecendo liberdade para jogadores que podem construir muito bem a jogada, né? Em especial aqui o Léo Ortiz pela direita. Então dá uma olhada como de novo o Flamengo vai encontrar espaço para fazer o mesmo tipo de cruzamento, só que dessa vez o Léo Ortiz vai carregar aqui no espaço e vai fazer um cruzamento antecipado, sem chegar lá na linha de fundo. Ele busca a segunda trave, 2 jogadores livres aqui se movimentando, né? O Varela fechou e agora o Cebolinha acaba tentando fazer uma cabeçada mais colocada ali, né? Não coloca muita força na bola. E o Léo Jardim faz uma excelente defesa de mão esquerda ali, consegue salvar o Vasco. E no finalzinho, aos 50 do segundo tempo, o Flamengo ainda teve tempo para fazer essa infiltração aí, ó. Tabela de ultrapassagem, Pulgar, Plata, ela sobra pro Pedro, ele tenta fazer a finalização, mas o Léo Jardim encaixa firme ali no meio do gol. Mas de maneira geral, essa foi a única tentativa de infiltração que acabou gerando um potencial de perigo maior nessa finalização. No restante, o Flamengo encontrou muita vantagem no primeiro tempo para aquelas jogadas ali pelo lado esquerdo do ataque, direito da defesa do Vasco, e no segundo tempo para esses cruzamentos mais sem profundidade, ali explorando os espaços que o Vasco oferecia para o Flamengo. Mas foi dessa maneira então que foi construído o placar desse bom jogo, né? Tem 0-0 que vale a pena. Vasco 0, Flamengo 0. Espero que você tenha gostado dessa análise. Vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.